Pensando, olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Que horário que estiverem vendo esse vídeo, né? Hoje é uma coisa breve sobre a vinda da família real para o Brasil e por que será que nós vemos ela. Vou só dar uma saidinha que vou ter que apagar o fogo ali, depois eu já volto. Que eu deixei umas coisas aí no fogo e aí eu já volto, tenho que fazer agora, porque senão não dá tempo. Então, gente, o que vamos falar? Sobre a vinda da família real para o Brasil. Por que ela veio? Né? Nós tínhamos visto que estava o Napoleão, era napoleônica, o Napoleão invadindo todos os países, né? E ele invadir o Portugal. E a Inglaterra, que sempre foi aliada de Portugal e arqui-inimiga do Napoleão, vai dar a ideia da família real portuguesa vir para o Brasil, que é uma ideia já, era muito antiga já, há muito tempo, os reis de Portugal queriam vir para o Brasil, né? Eles queriam estar na própria colônia, eles achavam o paraíso, assim, eles gostavam, eles sabiam como era melhor, assim, o clima e outras coisas, né? Bom, havia um plano já. Então, acabaram vindo todo mundo para cá, né? Agora eu vou dividir a tela com vocês aqui, os slides, para podermos falar sobre isso. Bom, por que a gente vê isso, pessoal? Tá? Primeira coisa, é um inusitado, tá? Em nenhuma outra colônia, a família real foi morar nas suas colônias, tá? Por exemplo, nas colônias espanholas, nunca foi um rei espanhol morar nas suas colônias. Nas colônias inglesas, nunca foi um rei inglês morar nas suas colônias, tá? Então, o inusitado é o inusitado. E outra coisa, a extrema influência que isso vai dar na independência do Brasil, tá? Porque quando a família real vem para cá, quando eles vão fundar o Reino Unido de Portugal e Algarves, aí o Brasil vai fazer parte desse reino, ele já não é mais colônia praticamente, né? Em cobertura dos portos e tudo mais, que eu vou ver daqui a pouquinho, já dou para vocês, o que vai acontecer? O Brasil praticamente vai se, os brasileiros, né, vão se sentir praticamente independentes, tá? Os comerciantes, principalmente, comerciantes, a burguesia em si, né? Os autônomos, os comerciantes, né? Vão praticamente se sentir independentes, tá? Então, quando o Dom João volta para Portugal, isso depois a gente vai ver no processo de independência brasileiro, né? O Brasil não quer se voltar a sentir colônia, não quer voltar a ser colônia, na verdade, não é só se sentir, né? Ser colônia, né? Não vai querer voltar a isso, né? Então, por isso que é tão importante, tá? Por causa de uma coisa inusitada e sem querer, querendo, o Dom João VI acaba dando um pontapé inicial para a independência do Brasil, tá? Então, aqui, tem duas versões, tá? Sobre a vinda da família real. Uma pejorativa, agora vocês são muito novinhos, né? Vocês não pegaram isso, mas os pais de vocês viram, com certeza, um filme muito bom, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que é sobre a vinda da família real para o Brasil. É uma comédia, um comedião, só aquela comédia escrachada, assim, aquela comédia exagerada, assim, aquele que chamam de trash, né? Tipo aquela comédia que é exagerada, né? Que debocha muito da Maria Antonieta, debocha do Dom João VI, debocha do Dom Pedro I, debocha de todo mundo, né? Então, por quê? Porque alguns vão ver o Dom João VI como sendo um covarde, né? Que vai fugir, né? Aliás, os portugueses vão ver ele dessa forma, né? Ele é um covarde, ele nos abandonou, nos deixou sozinhos para lutar contra os franceses, tá? E eles lutam contra os franceses sozinhos, gente. Tiveram uma coragem tremenda, eles lutaram contra, né? Nos abandonou. Então, esse é o pensamento dele. Ele nos abandonou, ele é um frouxo, ele é um fraco que nos abandonou, tá? Depois tem a que ressalta os aspectos positivos, tá? Que quais são? São os brasileiros, tá? Que vão fazer isso. Porque quando ele vem para o Brasil, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar fazer todo aquele conforto que tinha em Portugal, né? Teatros, óperas, biblioteca, jardim botânico, tudo isso, né? Museus, né? Tudo isso ele vai tentar recriar no Brasil, né? Então ele vai desenvolver o Brasil muito com essa vinda da família real para cá, tá? Então essa é a parte positiva, né? Então tem a parte negativa, né? Que o Dom João VI seria como um covarde, um traidor do povo português, e tem a parte positiva, tá? Que é tudo que o Brasil ganhou com a vinda do Dom João VI para cá. Tá? Então, aqui eu vou mostrar as fotinhas, só para vocês verem como eles eram, tá? Esse aqui é o Dom João VI, tá? Aqui é a Carlota Joaquina, que era espanhola, tá? Porque você sabe que sempre, Espanha e Portugal era amor e guerra, sempre, né? Eles se odiavam, mas estavam sempre se casando entre si para fazer tratados, para fazer negócios, tá? Então, era bem confusa a relação mesmo, tá? Amor e ódio o tempo inteiro, tá? Então, é isso, né? Isso aqui eu já comentei.
Aqui é do Debré, né? Eu até ia trazer várias figuras do Debré, que é um pintor que veio para o Brasil para falar sobre o cotidiano do Brasil na época, né? E é bem interessante. Então, aqui quando ele chega no Rio de Janeiro, eles primeiro chegam na Bahia, tá? E depois eles chegam no Rio de Janeiro, onde eles vão se instalar, tá? E o que acontecia? Como ele trouxe muitas pessoas da corte, tá? Várias pessoas vieram junto com ele, então as pessoas precisavam de lugar para ficar. Então, adivinha o que eles fizeram? Eles simplesmente batiam na porta das pessoas, adinheiradas, obviamente, casarões, e diziam: você tem que sair daqui porque a gente vai. O fulano de tal tem que ficar aqui, tá? O duque tal, o marquês tal, tem que ficar aqui, né? Porque ele não tem onde ficar, então ele vai ficar aqui, tá? Tinha gente que de bom grado dava a sua casa, a gente ficava de cara, né? Porque tinha que sair da sua casa, né? E tinha gente que, não, puxa a saca da coroa, né? Ah, sim, albergar alguém da nobreza, nossa, que honra. Então vai gostar de fazer isso, né? Então, o que ele vai fazer? Quando ele vem para cá, ele vai fazer a abertura dos portos, tá? Quando o Brasil era colônia, ainda é colônia, né, de certa forma, ele não podia comercializar com outros países que não fosse Portugal, tá? Isso é o monopólio comercial da colônia, tá? Quando a colônia só manda seus produtos para Portugal, para a metrópole, né? Então, nessa medida, o Brasil poderia comercializar com qualquer outro país, e qualquer outro país poderia comercializar com o Brasil, tá? Então, para as nações amigas, vai dizer. Então, claro, vai ser mais a Inglaterra, né? A França não, porque estava com Napoleão, tá? Inauguração do Banco do Brasil, inauguração do Jardim Botânico, criação de um jornal, tá? Bibliotecas, academias literárias e científicas. Então, isso é tudo que ele vai criar, né? Ele está querendo recriar, digamos assim, a corte no Brasil, né? Isenção de impostos às matérias-primas destinadas à indústria. Tá? Se bem que a indústria no Brasil sempre foi muito precária, tá? Isso aí vai melhorar só a partir do Vargas, tá? Só a partir de 1930 que vai melhorar, né? Mas alguma coisa quer se fazer. O que vai acontecer é que a Inglaterra vai começar a investir muito no Brasil, principalmente em ferrovia, tá? Então, o que vai ter de indústria vai ser a Inglaterra investindo no Brasil. Não é que o governo brasileiro vai investir na indústria, tá? Porque não tem muita essa mentalidade, né? Haveriam compositores, maestros, dançarinos, arquitetos, pintores, cientistas, professores, escolas de ensino superior, moinhos de farinha, fábricas de ferro e pólvora, lojas que vendiam as últimas novidades de Londres e Paris, navios que já usavam a novíssima tecnologia a vapor. Tá? Então, tudo isso vem quando vem a família real. Né? Então, vocês veem assim, a mudança drástica que se faz no Brasil. Não vamos dizer o Brasil todo, né, pessoal? Só o Rio de Janeiro, né? Que era onde era a sede da corte. Então, só no Rio de Janeiro que vai acontecer todas essas mudanças, vão ser no Rio de Janeiro, né? O resto do Brasil continua como era, tá? Mas o Rio de Janeiro mesmo vai ter essas mudanças, né? Havia a Biblioteca Real, que eles tinham trazido de Portugal, com 60 mil volumes. Só que mais de 90% da população era analfabeta, né? Lembra que o Brasil não tinha escola nenhuma, Portugal nunca se preocupou com a educação no Brasil, né? Nunca se preocupou com isso, né? Nunca fez uma universidade no Brasil, nunca fez uma escola no Brasil, era somente os jesuítas, que era para catequizar os indígenas, então as pessoas não sabiam ler e escrever, tá? Portugal nunca se preocupou com a educação brasileira. Né, abertura de novas estradas que vão unificar mais as províncias do país, né? Aquilo que eu comentei para vocês, né? O Brasil era uma colcha de retalhos, vamos dizer assim, né? Cada região era muito separada uma da outra. Ela até tinha uma conexão pelo comércio, né? Por exemplo, o que seria hoje o Rio Grande do Sul, né? Tinha os tropeiros que levavam as coisas para São Paulo, para Minas Gerais, né? Mas eles se viam muito separados, não havia uma noção de Brasil, tá? Isso não vai existir, né? Essa noção ela vai existir depois da independência, tá? E vai ser construído toda uma noção de brasilidade, tá? Porque não havia essa noção, tá? Para ter uma ideia, brasileiro, sabe como a quem se chamava brasileiro, pessoal? Não era quem nascido aqui. O brasileiro era aquele que extraía o pau-brasil. Brasileiro era isso. Era o extrator de pau-brasil. Não era a nacionalidade brasileiro, tá? Então, por isso. Né? Então, não havia uma noção de Brasil, não havia uma noção de país unificado. Tá? Então, é só depois da independência que isso vai acontecer. Tá? No início, vai haver, como eu falei para vocês, a Inconfidência Mineira, houveram outras revoltas regionais e queriam independência só das suas regiões. Nunca pensavam em todo o Brasil. Né? Então, essas áreas mais remotas foram mapeadas e exploradas. Né? Até para quê? Para que não haja uma fragmentação, como aconteceu com as colônias espanholas, né? Que elas se fragmentaram.
O surgimento da imprensa, né? Antes haviam 3 instâncias de censura, mas depois, em março de 21, foi retirada a censura, tá? Só que se retira a censura, mas depois ela vai voltar, tá? Quando aconteceu isso, surgiram os jornais republicanos e até que defendiam a deportação de portugueses. Né? Então, obviamente, depois isso vai ser censurado, né? Porque elas eram monarquia, né? Então, já é claro que jornais republicanos defendendo o quê? A independência, óbvio, né? Então, estavam defendendo a independência e, obviamente, que eles iam ser censurados posteriormente. Tá? E vão querer que se deportassem portugueses que estavam aqui no Brasil. Havia muito conflito entre portugueses e brasileiros aqui no Brasil, né? Porque das questões mais comerciais mesmo. Por causa dos favores que uns recebiam e os outros não recebiam, os portugueses seriam mais beneficiados e os brasileiros, então havia isso, né? Inauguração de escolas régias, né, equivalentes ao ensino médio, ensino de artes e ofícios e as primeiras letras, tá? Artes e ofícios seria como se fosse escola técnica hoje em dia, tá? Ofícios era aprender a fazer alguma coisa, tá? Escola da Cirurgia da Bahia, melhor aparelhamento das escolas de exército e da marinha, né? Então, são outras coisas que vão ser feitas. Vai haver um descontentamento dos comerciantes portugueses do Brasil devido às concessões da Inglaterra, né? Porque a Inglaterra era sempre amiguinha de Portugal, a super aliada de Portugal, e que estava em plena Revolução Industrial, produzindo muita coisa, vendendo muita coisa, né? Então, competindo de forma desigual com qualquer outro país, porque os produtos vão ser mais baratos, né? Porque é em escala industrial, então vai ser mais barato mesmo, né? Então, os comerciantes portugueses, eles veem que ficam em desvantagem, né? E como tem essa abertura dos portos, a Inglaterra começa a vender no Brasil, e os comerciantes portugueses começam a perder muito lucro por causa disso, tá? E também tem as pressões inglesas para acabar com a escravidão, tá? Por que a Inglaterra queria acabar com a escravidão? Era de boazinha? Não, não era. Infelizmente, não era por bondade, tá? Não era por questões humanitárias, né? Era somente por questões econômicas, tá? Porque se abolisse a escravidão, as pessoas iriam, mais gente, né, ia estar assalariada, e esses assalariados iriam comprar os seus produtos, tá? Então, os portugueses ficavam muito furiosos com essas pressões da Inglaterra para abolir a escravidão no Brasil, que vai dizer, não, o que é isso? Tá invadindo nossa soberania? Como assim? A gente faz o que quer, né? Claro, porque os que vendiam escravos ganhavam muito dinheiro, né? Era um comércio muito lucrativo. Né? É horrível dizer isso, né? Comércio de gente, né? Era muito lucrativo, né? Então, eles não queriam perder esse quinhão, né? Tanto como eu falei para vocês, os maiores exportadores de escravos, os maiores que vendiam escravos eram portugueses. Tanto que eles que vendiam para as colônias, todas as outras colônias, as colônias inglesas, as colônias espanholas, eram eles que vendiam, tá? Porque eles exploravam isso há muito tempo, né? Então, eles não queriam parar o comércio de escravos. O que vai se conseguir só em 1850, mas isso aí é outra história, depois eu falo para vocês, é o fim do tráfico negreiro, o fim de trazer os escravos da África. Mas não vai acabar a escravidão ainda no Brasil, mas isso aí é depois, tá? O Rio de Janeiro vai ser o centro político do Império, né? Ministérios da Guerra e assuntos estrangeiros, tá? Então, como eu digo isso para vocês, ou seja, o Brasil ficou, digamos assim, a sede da monarquia portuguesa, tá? Não é mais uma colônia praticamente, né? Então, isso é o que é o inusitado, porque nenhum outro país vai fazer isso. Ah, isso aí nenhum outro país vai fazer, né? A Espanha nunca vai fazer isso com suas colônias e a Inglaterra com suas colônias, tá? Então, por isso que vai ser o pontapé para a independência, né? Ambições sobre o Prata, né? E até sobre a Guiana Francesa. Se incorpora a Cisplatina no Brasil em 1821, né? Que seria o atual Uruguai, né? Ele pertenceu ao Brasil até 25, se eu não me engano, né? Isso a gente vai ver depois da independência, mas até 25, se eu não me engano, por aí. Ele vai pertencer, né? O Uruguai vai ser disputado pelo Brasil e a Argentina, sem parar, né? Aí vai ser feito um estado tampão, vai ser criado o Uruguai como um estado tampão entre os dois para parar essas brigas, e quem vai mediar isso é a Inglaterra, tá? Porque a Inglaterra, a ideia dela era o quê? Quanto mais país independente, melhor. Mais negócios eu tenho para fazer, mais países eu tenho para vender os meus produtos. Então, bem melhor para mim, né?
E tem vinda viajantes e naturalistas, né? Porque estávamos aí ainda com o iluminismo, né? Ainda com as pessoas querendo conhecer, querendo viajar, querendo conhecer culturas diferentes, países diferentes, né? Como Debré, por exemplo, que ele vai pintar todo sobre a colônia, sobre o cotidiano, né? Da vida da colônia e propaganda para a corte também, né? Que ele vai fazer. E aí vai ter o retorno da família real para a grande crise em Portugal, que vai ter a revolta do Porto, uma revolta liberal, tá? Essa revolta liberal é contraditória, porque liberal teria que ser a favor da independência do Brasil. Eles não eram a favor da independência do Brasil. O que vai acontecer? É que o Dom João VI não vai querer ir embora daqui nunca, né? Vai gostar de estar no Brasil. A dona Joaquina parece que detestava, não gostava, né? Mas ele adorava estar no Brasil, né? Vão obrigar ele a voltar, porque, puxa, o Napoleão já tinha sido preso, já tinha morrido. E aí, vai voltar ou não? Tem que ter alguém para nos governar, vai nos deixar sem nada? O rei tem que estar aqui em Portugal. Então, eles exigem que o rei voltasse para Portugal e que tivesse uma constituição, por isso que revolta liberal, porque teria uma constituição e a burguesia teria mais benefícios, né? Não seria aquele absolutismo que havia antigamente, tá? E queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, queriam que o Brasil voltasse a ser tratado como uma colônia. E é isso que vai fazer depois o processo de independência. Tá? Por quê? Porque aí o brasileiro, né, já estava se sentindo independente, né, principalmente os comerciantes. Então, estavam se sentindo independentes, estavam negociantes e tudo mais, estavam se sentindo independentes, estavam sentindo gostinho da independência. Então, eles não vão querer voltar a ser uma colônia, obviamente. Tá? Bom, já terminei por aqui, vendo que não era muita coisa, era pouca coisa, tá? Às vezes eu mostro até o filme para vocês, né? Eu vou ter que olhar isso que está no fogo aí agora. Mostro para vocês até esse filme, que é bem engraçado. Só que ele é muito assim, ele é tão escrachado, é uma comédia tão escrachada que não é tão infiel à realidade, né? Porque, na verdade, ela é muito satírica, né? Mas ela é boa, assim, se vocês acharem ela no YouTube. Eu acho que é Cavalo da Joaquina, Princesa do Brasil, se não me engano é assim que se chama. É um comedião, né? Um comedião que fala da vida da família real para o Brasil, tá? E é isso, pessoal, tá? A importância dela é essa, tá? É que quando vem a família real para o Brasil começa a se sentir mais independente e ele não vai querer perder essa sensação de independência. E aí que vai começar o caminho para pensamento de independência, tá bom? Até porque depois ele vai ver que os países da América Ibérica estão ficando independentes, então ele vai querer a sua independência, tá? Um abraço aí para todo mundo e termino por aqui. Acho que é a aula mais curta que a gente já teve até agora. Olha aí, isso aqui demora para interromper a gravação aqui. Gravação, interrompe.